Já vai abrindo aí a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Estava com saudade de vocês aqui, tive uma viagem para fazer que já estava agendada há tempos. E estava com saudade aí da família aí. Um abraço do pastor Luciano, do Camboja, que nós nos encontramos. Mandou um abraço para os irmãos aqui da casa, diz que em setembro... Me ajuda, Alessandra, setembro, né? Setembro ele está chegando aqui na cidade de Santa Maria, vem ele, só que dessa vez vem ele, vem a Andressa, sua esposa, a Rebeca, e ainda vai trazer um presente ainda, vai trazer uma cambojana junto. Então os irmãos que são afiados aí, que falam bem o português, não adianta, vão ter que falar inglês com a guria. Diz que ela só fala o inglês e o... Como é aquela língua que tu fala, Rafael, como é que é? Khmer. Inglês e tal do Khmer. Então, vão se preparando, vão se afiando aí. Eu creio que vai ser um tempo poderoso que a gente vai estar com esse pessoal aqui na cidade de Santa Maria. Amém, meus irmãos? Eu quero compartilhar um pouquinho da palavra de Deus aqui com vocês nessa noite. Eu sei que todos vocês sabem da situação que está vivendo aí, que estamos vivendo. No último dia eu compartilhei uma palavra, sem ser nesse domingo que passou no anterior. Eu compartilhei uma palavra com os irmãos. E a gente vai se deparando, né, irmãos, com os relatos daquilo que vai acontecendo, e a gente vai se comovendo, e a gente vai se entristecendo. E o sapato aperta é quando a coisa chega mais próxima de nós, né? E eu tenho um tio que ele teve, eu acho que foi um AVC, lá em Porto Alegre. Foi um AVC que ele teve, né? Ele teve um AVC há tempos atrás aí. Ele trabalhava lá no mercado público, vendia disco, aqueles discos de vinil. E eu sei que a caminhada dele ela não é muito fácil, né? E aí, em meio a toda essa tempestade, em tudo isso que aconteceu, eu recebi a notícia que a casa dele havia sido inundada. E a primeira coisa que eu pensei, como é que o Nelo, a gente chama ele de Nelo, o nome dele é Natanael. Eu disse, como é que o tio Nelo saiu desse emaranhado de água, sendo que ele tem as suas limitações? Aí eu soube também da situação do irmão Francisco, do Chico, né, que também sua casa ali inundou de água, tá até aí hoje sentado junto conosco. Diz que a água cobriu a casa dele, ele estava lá 10 minutos e a água subiu rapidamente. E eu fiquei pensando, eu fiquei analisando. Eu disse, como é que o Nelo saiu de tudo isso? E aí recebeu a notícia que ele estava bem. Estava na casa de uma tia minha. Consequentemente, passou alguns dias, eu recebi um vídeo. As águas baixaram um pouco, eu recebi um vídeo sobre a casa, de como estava a casa do Nelo. Daí a casa dele estava tomada de água, a água passou do teto, mas as águas baixaram um pouco e aí mostrou a casa dele. A casa já não tinha muita coisa e o pouco que tinha ainda acabou. Eu disse, meu Deus do céu. O que vai se falar para uma pessoa dessas? O que vai se falar para pessoas que perderam seus entes queridos? Meu Deus, o que eu vou falar para esse homem? O que dá para nós fazer pela vida desse homem? E o Espírito Santo começou a ministrar comigo, ministrar ao meu espírito, ao meu coração sobre algo, irmãos, que eu ministrei aqui há muitos anos, que nós precisávamos ter fé, força e nós precisávamos andar focados. Eu sei, meus irmãos, que muitos de vocês não estavam aqui nesse tempo. Mediante a tantos desafios que nós já passamos nesses 10 anos aqui de Santa Maria, muitos chegaram agora, não sabem verdadeiramente a realidade da Ágape, né? Tanto é que a gente pede para que venham a ter paciência e fazer uma membresia para entender a realidade da Ágape, que nós não somos apenas um grupo de pessoas que se reuniu e quis abrir uma igreja, mas que nós fomos enviados para esse lugar, para esse ambiente, por uma igreja. Porque nós não acreditamos, irmãos, que dá para ficar chateado, ficar bravo aqui e sair, abrir uma igreja, fazer as coisas de qualquer jeito. Até ontem nós estávamos conversando, eu e o Jonathan, e muita coisa está vindo, né, para o pessoal do social. Pessoal muito comovido, muita coisa vindo. E nós conversando sobre a importância, irmãos, nós precisamos ter organização. Declare comigo assim, organização. Declare comigo, organização e logística. Não adianta, irmãos, não adianta nós pegar um monte de coisa, vir um monte de coisa e nós não sabermos o que nós vamos fazer.
Hoje chegou para mim uma mensagem de Manaus. Manaus? Irmãos, tem um caminhão, quem tem lá? Tem muita coisa lá, irmãos, que juntaram para a Igreja Batista. Qual é a Batista? A Batista Ágape. Eu nem conheço esse pessoal. Estou com o vídeo ali, depois eu posso até postar. Compartilhar com vocês. Muita gente mandando coisa aqui. Lá de Manaus, não conheço esse pessoal lá. O Jonathan não conhece. Acho que vocês não conhecem também, né? O pessoal que é manauara aqui, que é de Manaus, não conhece também. O pessoal mandando muita coisa para nós aqui. E aí eles foram para mandar. Não tem avião para vir para cá as coisas. Não tem caminhão. O Rafa conhece o pessoal lá, né? Acho que o Rafa conhece, né? Muita coisa para vir. Só que, irmãos, nós precisamos ter organização e o quê? Logística, para poder entregar essas coisas, para poder receber essas coisas, organizar essas coisas, entregar essas coisas, irmãos. Então a gente precisa se organizar. Nós precisamos ser um povo organizado em tudo que nós vamos fazer. Existe o pessoal, pastor, vamos pegar e vamos sair, vamos para Porto Alegre, São Leopoldo, vamos para lá. Eu disse, de qualquer jeito nós não podemos ir. Senão, em vez de nós ajudarmos, nós vamos atrapalhar as pessoas lá. Irmãos, eu estou falando aqui sobre, nós precisamos ter organização e nós precisamos ter decência e ordem em tudo que nós vamos fazer. E eu pensando sobre tudo isso que tem acontecido, irmãos, e eu vou falar uma coisa para vocês, não fiquem chateados comigo. O tempo do fim está se aproximando e a tendência é que as coisas elas não venham a melhorar e que as coisas elas venham a piorar. Porque está se aproximando a volta de Jesus, irmãos. Tem gente que acha ainda que está num parque de diversão, que está tudo lindo, tudo belo. Irmãos, tu tem que saber separar os ambientes. Quando tu está no parque, tu vai brincar, tu vai dar risada, tu vai pular. Mas quando tu está na guerra, tu vai ter que pegar a tua bazuca, vai ter que pegar a tua arma, a tua pistola, metralhadora. Irmãos, tu vai ter que ir avante, tu vai ter que ir para a guerra. Sabe por quê? Porque nós somos povo de Deus, nós somos o exército de Deus. O exército de Deus, ele é formado por homens e mulheres que não retrocedem. E o Espírito Santo ministrando comigo muito sobre essa questão de nós termos fé, irmãos. E meus amados irmãos, eu quero refletir um pouquinho com vocês sobre esses 3 pilares, que eles são fundamentais nesses momentos e nessas circunstâncias. A fé, a força, o foco. Cada um desses elementos, eles são cruciais, irmãos. Eles são cruciais, eles são fundamentais na nossa caminhada com Deus. Para quê? Para que nós venhamos a enfrentar os desafios da vida. É muito além, irmãos, é muito além de nós virmos para um ambiente, nós cantarmos, é muito além de nós virmos para um ambiente, nós escutarmos uma palavra. Por quê? Porque para nós andarmos em fé, força e foco, nós precisamos ter o quê? Um posicionamento, nós precisamos ter atitude. Nós precisamos ter a vida na vida. Nós precisamos ter relacionamento. Tanto é que eu pedi para você abrir aí Hebreus 11, creio que você já abriu, onde o texto fala sobre fé. E a fé ela é a força, a fé é o alicerce de nossa relação com Deus. Se nós quisermos ter um relacionamento com Deus e nós não andarmos em fé, irmãos, as coisas elas não vão acontecer. Porque tem gente que tem fé em tanta coisa, mas a fé em Deus, a fé de Deus, a gente não tem, irmãos. A gente pode ter fé... Irmãos, olha só, presta atenção que eu estou falando para vocês. Andar em fé não é andar de uma forma desorganizada e desordenada. Andar em fé não é andar de uma forma bagunçada. Desejo a gente tem de fazer um monte de coisa, mas nós temos que andar com uma fé em Deus, a fé de Deus. A fé de Abraão, não é a fé de Élcio, é a fé que Abraão tinha no próprio Senhor. Não é a fé que o Élcio tem, que ele acha que vai fazer as coisas e as coisas vão acontecer. Tem gente que sonha e acha que dinheiro cai do céu. Tem gente que sonha e acha que as bênçãos de Deus elas vão chegar de qualquer jeito. Tem gente que acha que a palavra, sem estudar a Bíblia, sem ler a Bíblia, eles vão aprender. E aí eles distorcem a palavra de Deus, dizendo assim, ó, não, mas o Senhor ele vai me dar sabedoria. Para ter sabedoria tem que ter conhecimento, irmãos. Tem que buscar relacionamento. E o texto ele diz o quê? Ora, a fé é a certeza, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.
Ora, vou ler mais uma vez. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Então é uma certeza daquilo que nós estamos crendo, irmãos. E a prova das coisas que não vêm. Das coisas que nós não estamos enxergando diante dos nossos olhos. Só que a fé, irmãos, vendo biblicamente, a fé ela nos permite acreditar no poder e nas promessas de Deus, mesmo quando não podemos vê-las. Mas ela precisa ser promessa de Deus. Ela não pode ser promessa de homens. Ela precisa ser promessa de Deus. Irmãos, por isso que eu estou falando há muito tempo sobre isso. Por isso que eu venho batendo muito na tecla de nós estarmos fundamentados. Aonde que nós estamos fundamentados, irmãos? Para a glória de Deus. Tem 150 pessoas, tem 200 inscritos, tem 150 vindo aqui, irmãos. Para aprender a palavra de Deus na terça-feira. E a pergunta é, tem pessoas me perguntando já há muito tempo, Elcio, como é que vocês reúnem esse povo para o ensino? Eu tenho falado, é porque eu tenho a convicção, eu sei que o lugar onde nós estamos, Deus está levantando um exército com fome de Deus, com fome da palavra de Deus, com fome pela presença de Deus. Irmãos, nós poderíamos estar aqui agora, nessa noite. Falei com o Diego, acho que foi hoje, acho que eu falei com o Diego. Eu digo, Diego, o culto é louvor, palavra. Palavra, louvor. Diego, não dá para colocar muita coisa. Não dá para nós enchermos de muita coisa. Não dá para enchermos de, sabe, quando vê tem 30 aqui no palco. Irmãos, todo mundo quer se apresentar. Todo mundo quer dar uma palhinha. Todo mundo quer, sabe, ter uma oportunidade. Eu já falei, aqui nessa casa nós trabalhamos com o quê? Não com oportunidade, mas com responsabilidade. Toda vez que a gente faz alguma coisa aqui nessa casa, mas eu vou levar uma comida do Mercado Solidário, eu vou vir para, sabe, eu vou no hospital fazer uma oração. Isso não é oportunidade aqui na casa. Para nós isso se chama responsabilidade, porque tudo que envolve o reino de Deus envolve responsabilidade, irmãos. Nós não estamos aqui para brincar vamos brincar de reino de Deus, vamos construir o nosso império, vamos construir o nosso reininho. Irmãos, nós não fomos chamados para isso. Por isso, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem. Então a fé ela nos permite, irmãos, acreditar no poder e nas promessas de Deus. E como falei anteriormente, irmãos, se nós pegarmos a Bíblia e começarmos a ver a vida de Abraão, e o texto diz que pela fé ele obedeceu ao chamado de Deus para ir a uma terra desconhecida. Abraão obedeceu ao chamado de quem? Vocês estão falando, a Bíblia diz, Abraão, ele obedeceu ao chamado de quem? Então por que a gente quer obedecer o nosso chamado, fazer o que nós queremos? Vamos pegar agora as coisas, vamos sair, nós vamos... Tem cara que entra na água não sabe nadar, vai morrer afogado, irmão. Leva uma boia, não tem boia, pega um pneu preto de caminhão, aqueles e bota debaixo da sua vaqueira aí, e vai, irmão. Mas às vezes os caras querem ir, fazer as coisas, sabe, e sair nadando. Irmãos, tem uns caras aqui que foram nadar comigo, não sabem nem nadar, irmãos. Dando de soco na água, eu disse, calma, irmão. Teve um que foi nadar comigo esses tempos, eu achei que era o Kiko, lá do Chaves. Botou uma boia na cintura, um negócio aqui, pé de pato, e chegou na água, e daí quando eu disse, agora vai acontecer. Irmão, você tirou na água, pá. Eu disse, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o Clayson? Não sei por que vocês estão rindo, sendo que a pessoa que estava com a boia era o Dinho. Vocês conseguem entender, irmãos? Então a gente precisa compreender algumas coisas, irmãos, quando nós falamos de fé. E o texto ele é claro. Abra a tua Bíblia em Hebreus 11, verso 8. O texto diz assim, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir, para não ficar nas minhas palavras. Ora, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Abraão, quando foi chamado, ele obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. E partiu sem saber para onde ir. Para onde ia? Olha só, pela fé, mas a fé, ela veio através de um chamado, ele obedeceu a Deus. O problema é que, às vezes, Deus não nos chamou para algo, e nós queremos colocar
sabe, Deus no negócio e fazer de qualquer jeito, irmãos, fale para quem está do seu lado, não vai funcionar. Vai vir a frustração, vai vir a decepção, vai vir o espírito de rebeldia sobre nós, porque daí Deus te direcionou, e Deus te chamou, e Ele fala, é para ti ir para a direita, e aí tu está indo, tu está caminhando, e aí Deus fala para ti, é para ti parar, tu vai querer andar. É que nem eu tenho falado, irmãos, toda autoridade, a Bíblia diz o que? Ela foi constituída por quem? Por Deus. Nos momentos que nós estamos andando, naquilo que está sendo falado, se uma autoridade fala para ti, não vai, tu vai? Não te atira na água, John, sem boia porque tu não sabe nadar. Aí o cara é um dos guris que está aí que fazem o salva-vidas lá no litoral. Como é que é o nome desse cara? É os Operação Golfinhos. Aí não vai que a arrebentação está forte, tu vai ir? Não sabe nadar, vai tomar água? Vai ficar com o barrigão cheio d'água, depois vai pedir socorro, socorro. Mas por que tu desobedeceu uma autoridade, meu irmão? Eu estava falando esses dias, olha só, tá na placa, tá 80 por hora. Aí o cara passou de 100, 120, tá entendendo? Aí acontecem as coisas, eles querem colocam a culpa de quem? Ah não, a culpa, ai bateu o carro, ai o Senhor não estava comigo, ai o Senhor não me protegeu. E tem os mais espirituais que falam ainda. Quando bate no carro ainda e o cara sai vivo, diz, aí o Senhor Ele guardou. O Senhor Ele guarda. Mas a gente está quebrando princípios, quebrando leis, achando que está fazendo tudo certo. E às vezes a gente diz assim, mas eu tenho fé para andar 180. E quer andar 180 com os pneus tudo careca. E aí a gente fala, não, mas é porque o Senhor é comigo. E ainda levanta uma Bíblia fechada, não aberta, e diz, eu estou na palavra. Aí tu vai me perguntar, mas Elcio, tu nunca andou a 120? Já andei a 120, 130, 140, 150. Já passei no sinal vermelho, esses dias eu passei no sinal vermelho aqui na cidade. Estava indo atender uma pessoa, passei no sinal vermelho. Fui, desesperado. Era um caos que estava acontecendo. Dizia, antes que morra, vou ter que chegar lá. O que aconteceu, irmãos? Depois de uns dias, já sabe o que aconteceu. Chegou um papelzinho, um negócio no meu telefone. Eu disse, o que é isso aqui? E quando chega um negócio lá que é Detran, ela vai dizer, Elcio? Eu disse, Alessandro, o que foi? Tu não dirige? Elcio, o que tu... Eu? O que eu fiz? Não, olha, aquele dia que eu estava com pressa, saí lá, a mulher estava morrendo, tive que atender. Ainda descobri que o irmão que ajuda a colocar esses negócios aí de pardal, dessas coisas na cidade, aí congrega aqui. Cara de pau, tem que dar as multas para ele. Deixa para mim. Mas a gente quer colocar, irmãos, todas as nossas imprudências, a gente está dizendo que a gente está andando por fé. Fé em quem? Fé em nós mesmos ou fé em Deus? Tudo aquilo que nós falamos que andamos por fé está relacionado a Deus, está conectado com a palavra de Deus, irmãos. A gente precisa ter essa convicção. Por isso que o texto diz lá que Abraão, pela fé, ele obedeceu ao Senhor e foi para uma terra desconhecida. Mas por que ele foi para uma terra desconhecida? Porque o Senhor era com ele. Mas se nós pensarmos, irmãos, na vida de Pedro, que pela fé andou sobre as águas ao encontro de Jesus, eu começo a analisar e ver que a fé nos impulsiona a confiar em Deus. Irmãos, não é em algumas, é em todas as circunstâncias. Não é em algumas, é em todas as circunstâncias. Quando tu começa a caminhar por fé, quando tu começa a andar sobre a palavra de Deus, mediante a palavra de Deus, tu não vai confiar para algumas circunstâncias, mas sim em todas as circunstâncias tu vai confiar no Senhor. E tu vai começar a buscar a vontade de Deus e aliás, irmãos, tu vai começar a depender da provisão de Deus. E provisão de Deus, irmãos, presta atenção. Quando se fala em provisão de Deus, não está falando aqui sobre ter muito ou sobre ter pouco.
Aqui fala, se tu tem muito ou se tu tem pouco, tu continua confiando no Senhor. Porque aí tu não confia na força do teu braço. Ah, eu tenho pouco, então agora eu preciso começar a confiar em Deus. Ah não, quando eu tenho muito eu já não confio mais em Deus. Isso não faz parte de uma realidade bíblica, irmãos. Porque dependente, se tu tem muito, se tu tem pouco, se tu tem medianamente, ou se tu não tem nada, irmãos, tu vai continuar dependendo do Senhor. E eu te dou uma resposta aqui bem rápida. Sobre nós acharmos que nós somos os poderosos, os super-homens e as mulheres maravilhas. Eu tenho uma definição que ela é muito rápida, eu falo em casa para a Alessandra, eu falo para as meninas. Eu falo, a gente acha que a gente é alguma coisa, né? A gente acha que a gente pode alguma coisa, né? A gente acha que a gente... Tu quer conhecer uma pessoa, irmãos? Fala para quem está ao teu lado aí. Eu vou te abençoar hoje. Não, fala, por favor. Aí, vai perder a bênção. É isso aí, irmã Isabel. Fala aí. Cabelo novo, fala, aproveita. Agora fala assim para quem está ao teu lado, assim, ó. Vou fazer um pix para ti. Deu $1 milhão. Recebe aí, irmão! Olha. É a hora assim, ó. É a hora que tu tem que te levantar e fazer assim, ó. Uou! Tem uns caras que vieram aqui da igreja avivada, pentecostal, vieram da igreja do fogo. Como é que era o teu ministério lá, Cleison? Shekinah, igreja da presença. Como é que era a tua lá, Diego? Chamada celestial. Tá. Os caras vieram, irmãos. E aí vieram dessas igrejas assim, sabe? Com nome, sabe? Tem uns que nasceram na Ágape. Irmãos, e aí o que acontece? Quando é para receber algo do Senhor, que é a hora dos caras dar um salto, vem da quadrangular, né, Luciano? O Luciano era querubim ungido da quadrangular. Tem uns que chegaram aqui, eu era diácono, presbítero. Tem uns que chegaram aqui, eu já me apresentaram carteirinha de evangelista. Tem uns que chegaram aqui, eu sei que tem um monte aí de pastor que não se apresentou aqui como pastor, e eu sei da tua história. E não marca nada para conversar comigo depois, porque eu não tenho que conversar nada contigo. Depois que eu falei, não adianta. Chegaram aqui cheio de título, irmãos. Eu era diaconisa Botava aquela roupinha bonitinha, hoje vem tudo bagunçado, tá tudo certo. Mas botava aquela roupinha bonitinha e ia, sabe? Hoje, amor, hoje sou eu que vou levar a gotinha lá na igreja. Um barbão assim, sabe? Eu vou levar a gotinha hoje lá. A abertura do culto hoje é comigo. Irmãos, um povo que anda pela fé, com essas características, irmãos, presta atenção. Um povo que andava pela fé, tem um monte de gente que tinha título, que tinha nome, que tinha pompa, sabe aquela pompa? Chega na igreja, sabe? Eu chego aqui, ó. Chegou o pastor Elcio aí, ó. Aí ele vem. Eu tenho um negócio que eu carrego aqui, irmãos, ó. É ungido. Vigia, se olhar muito, pode cair. É sério. Não olha muito. Se cair, o problema é teu. Fala para quem está ao teu lado aí, vigia. Irmãos, eu chego todo dia nesse prédio com essa mochila aqui, irmãos. Mochila ungida. Toca nessa mochila aqui para te ver o que vai acontecer contigo. Olha. Irmãos, mochila ungida. Sabe o que tem aqui dentro, irmãos?
Tem o cajado. Não, calma. Aqui dentro, irmão, sabe o que tem aqui dentro? Aqui dentro tem uma touca. Aqui dentro tem um caderninho. Aqui dentro acho que tem uma caneta. Tem um celular. Papel higiênico. Pegou a rema, né? Irmãos, mas aí quando chega, sabe? Quando chega no prédio, sai em casa com essa bolsa cheia de caco. Mas quando chega no prédio, já chega aqui, ó. Paz, irmãos. Beleza? Como é que tá? Cumprimento aqui, filho. Não é assim. Não sabe, não pegou a mãe ainda. É aqui, ó. Aqui, ó. Tá, beleza. E aí? Paz, irmãos. Também é. Irmãos, assim, ó, não tem nada a ver isso aí, irmãos. Isso aí não tem nada de cristianismo. Não tem nada a ver, irmãos. Nós temos que viver o reino de Deus, irmãos. De uma forma simples, com a fé em Deus. Tocando fora todos os nossos títulos. Entendendo que nós somos filhos de Deus e nós estamos aqui para servir uns aos outros, andando com uma fé firmada no Senhor. É uma fé que nos impulsiona a confiar em Deus e em todas as circunstâncias. A buscar, irmãos, verdadeiramente a vontade e depender, irmãos, nós não dependemos dos nossos títulos, nós dependemos da provisão do próprio Deus, irmãos. Nós continuamos confiando no Senhor. Tem uma canção que a gente canta aqui, que eu canto há muitos anos. Eu canto lá na minha casa, lá o Felipe é um cara que pega todas as minhas músicas e começa a tocar aqui. Aí eu canto a música lá que o Senhor ele é suficiente para mim. Um dia eu fui ver, eu estava mais de 2 horas cantando que o Senhor era suficiente para mim. Eu cantava, Ele é suficiente para mim, eu tendo tudo ou tendo nada, o Senhor é suficiente para mim. E às vezes a gente acha que o Senhor ele é suficiente só quando Ele providencia alguma coisa para nós. Só quando a gente olha para as mãos deles para receber algo. Mas nós somos homens e mulheres que caminhamos por fé, irmãos. E a nossa fé ela está firmada no Senhor. Não é uma fé em homens. Não é uma fé naquilo que nós temos. Então uma pessoa para andar no meio do caos, no meio da dificuldade, ela precisa ter fé, irmãos. Outra coisa que ela precisa ser uma pessoa que ela anda em força. Eu estava vendo agora, muitas pessoas elas estão cansadas, elas estão sobrecarregadas e estão abandonando o barco. Então, tem pessoas que estão desistindo. Só que a força espiritual, ela não vem do homem, a força espiritual, ela vem de Deus, irmãos. A força espiritual ela não vem de homens. Filipenses 4,13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. E essa força, verdadeiramente, ela não é nossa, mas é a força que vem de uma vida dedicada, irmãos. Essa força, ela não é nossa. Um equívoco assim, ó, para os estudantes aqui, ó, os que estão em faculdade, cara, por favor, continua tendo coração em Jesus, em Cristo Jesus. Os caras entram na faculdade não na humildade, comendo a comida lá do, como é que é o lugar lá que tem lá que dá comida lá? Hã? Já comeu então. Daquele ambiente lá, come lá do RU, comida boa. E depois que o cara se forma, irmão, sai de lá numa soberba, num orgulho, numa vaidade, não conhece mais ninguém, não conhece os parentes, não conhece os familiares, não conhece os amigos. Cara, tu vai morrer e vai feder igual a todo mundo, cara. Vamos morrer e vamos feder tudo igual, irmãos. É todos nós, irmãos. Eu já fiz lá faculdade, já fiz seminário. Eu hoje falei para a Alessandra, vamos continuar guardando nosso coração. Passamos por uma situação onde eu disse, Alê, vamos continuar guardando nosso coração. Por quê? Porque nós vamos morrer e vamos feder tudo igual, irmãos. Não adianta nós achar que nós somos alguma coisa. Não. Então tu que está na faculdade, cara, entra de chinelo de dedo. Chinelinho de dedo, ó. Chinelinho de dedo, comendo comidinha do RU. Chinelinho de dedo. Quando sair de lá formado, sabe? Sair de lá, ó, conseguir um baita do emprego, ó, continua, ó, bota um sapatinho no pé, ó, papato novo hoje aqui, ó, pra quem não viu, ó. Reclamaram do meu branquinho, que eu já tava há 8 anos, ó, tá aqui, ó, pega a visão.
Papato novo. Só que quando coloca um papatinho novo aqui, ó, esse aqui tem que durar 8 anos também. Só que quando coloca um papatinho novo aqui, ó, que ano nós estamos? Em 2024? 5, 6, 7, 8, 9, 32. Tá. Quando coloca um papatinho novo aqui, ó, continua com o coraçãozinho, sabe de quê? Humilde. Como tu chegou, chinelinho de dedo, comendo a comidinha do RU. Eu quero ver o que tu vai fazer com 1 milhão que o irmão vai fazer o Pix na tua conta aí depois aí. Ó, teve um que disse amém. Acho que foi o Regis. Zoiudo. Se cair o Pix aí, eu já sei, já vai mudar. Hoje de noite vai chegar em casa e não vai querer comer aquele arroz com farofa. E aquele ovo frito. Eu vou comer a picanha hoje. Hoje nós vamos sair, nós vamos quebrar tudo. Sai e quebra tudo, tem 1 milhão na conta, leva tudo nós, irmão. Olha para o lado, olha para o órfão, olha para a viúva, olha para o necessitado. Olha para aquele que está com necessidade. Sabe por quê, irmãos? Porque eu estou te falando aqui, ó, que nós precisamos ter fé, nós precisamos ter força. Tudo posso naquele que me fortalece. E quando eu entendo, irmãos, verdadeiramente isso, eu entendo que a força não é nossa mesmo, irmãos. E aí a minha vida ela é dedicada. Declare comigo assim, ó, eu preciso ter uma vida dedicada. Declare. Todos juntos, eu preciso ter uma vida dedicada. Mas dedicada ao quê? Dedicada à oração, leitura da palavra e comunhão com o Espírito Santo. Eu quero ter força. Eu quero andar, eu quero andar em fé. Eu quero andar em força. Eu preciso, irmãos, compreender a necessidade de ter essa vida dedicada. Oração, 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 oração. Pode falar o que quiser de ti, mas assim, ó, vai para a oração. Eu já ensinei aqui nessa casa, aqui, ó, tá lá, ó, tu é cheio de Espírito Santo, já recebeu até o dom de línguas. Aí vai andar, vai caminhar, vai fazer a tua caminhada, vai para o serviço, vai levantar de manhã. Tudo posso naquele que me fortalece. Ei, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Ei, vão dar risada de ti. Tu vai dizer para as pessoas, não estou nem aí para ti. Hoje eu vivi isso, irmãos. Hoje eu vivi isso. A Alessandra chegou na sala e olhou, o que aconteceu contigo? Eu disse, o que foi, Alessandra? Olha, eu acho que a tua cara está transformada, a tua cara, Elcio. Olha, teus olhos estão tudo vermelho, o que aconteceu contigo? Olhou para mim assim e ficou assustado. Eu disse, não, é que eu estava lá com ele. Ela disse, como assim? Eu não, eu estava lá. Que isso, o que aconteceu contigo? Está meio deformado o rosto, agora desinchou um pouco. Eu disse, não, que eu estava lá com ele, eu estava... Estava lá na sala, lá, irmão. Vem, Senhor, sobre mim. Que nem um louco, irmão, sabe? Deus usa as coisas loucas para confundir a sabedoria dos homens. Os teólogos, eles não conseguem entrar para um quarto e ficar lá 1, 2 horas. Eu sei o que eu estou falando para vocês. Porque eles acham que eles só lendo, está tudo resolvido. Precisamos ter equilíbrio. Precisamos estudar, precisamos ler, mas precisamos buscar e ser cheios do Espírito Santo. Tanto é que eu tenho falado, o que tem fortalecido a Ágape nos últimos dias foi a oração que nós startamos aqui antes dos cultos. Uma das coisas tem sido. Aliás, já precisamos começar a startar. Que horas é o culto de domingo? Terça? 20 horas. Já, ó, 7h45 já dá para começar a orar aqui, ó. Não entra aqui para esse ambiente e fica aqui conversando. Por quê, Elcio? Porque às vezes a gente chega aqui e a gente começa a conversar sobre a vida de Paulo, de João, de Maria, de John, de Lete. E a melhor coisa que a gente tem para fazer, Cláudio, é chegar aqui nesse ambiente e já se reunir, 2, 3 irmãos, e já começar ali, vamos igrejar um pouquinho, vamos fazer um negocinho aqui, vamos. O que tu vai fazer agora, irmão? Tá com muito compromisso? Cara, deixa eu te falar uma coisa, vem cá, cara, me dá tua mão aqui. Aí tu já abraça o cara ali e já começa a levantar a tua voz em oração, já começa a clamar o Senhor. Eu sei o que vai acontecer daqui a um tempo, irmãos. Aquele que vai entrar aqui enfermo, ele vai sair curado.
A sombra dos discípulos curava, irmãos. Imagina o toque de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Então já dá para startar, já começa aí a terça-feira aí, já tem uma palavra pastoral. Já começa, já vem com essa mentalidade. E vocês que chegarem aqui no domingo aqui, vocês já podem também já colar num desses grupos que está aqui orando, ó, e já vai lá para pertinho e já começa a orar também, irmãos. A igreja poderosa não é aquela que canta bem, não é aquela que está lotada de pessoas. A igreja poderosa é aquela que se levanta em oração, que crê no poder da oração. Mas eu preciso compreender a necessidade que eu preciso ser um homem dedicado à oração, à leitura da palavra e à comunhão com o Espírito Santo, de ter relacionamento com o Espírito Santo. Me ajuda a pregar nessa noite, pergunta aí para quem está ao teu lado, como está a tua comunhão com o Espírito Santo? Agora eu vou te perguntar, será que ele é o teu melhor amigo ou será que o teu melhor amigo é a pessoa que está ao teu lado? Agora deixa eu te perguntar, será que tu passa mais tempo com o Espírito Santo ou com a pessoa que está do teu lado? Deixa eu te fazer uma outra pergunta, será que você tem mais cuidado com a pessoa que está do teu lado ou em desagradar o Espírito Santo? Será que nós estamos preocupados em não desagradar o Espírito Santo? Porque às vezes a gente está preocupado, eu não posso desagradar o meu irmão que está aqui do meu lado, mas o Espírito Santo, deixa eu te falar uma coisa, ó, chega para lá, eu não estou nem aí para ti, então fica um pouquinho aí que eu preciso agradar o meu irmão que está aqui do meu lado. Irmãos, eu vou falar para vocês, nós precisamos agradar o nosso melhor amigo, ter uma vida de dedicação, de oração, leitura da palavra e comunhão, irmãos, comunhão com o Espírito Santo. Comunhão, irmãos. Comunhão. Eu pedi perdão para o Espírito Santo, irmãos, em viagem. Porque eu comecei a correr, está tudo certo, tinha que correr, fazer uma coisa e outra. Caminhar bastante, andar bastante de carro, sabe? E aí chegou um ponto que eu passei 2 dias, irmãos. 2 dias ali que eu fui me envolvendo, li um texto, li ali, sabe aquele negócio bem religioso? Eu li ali, amém, glória a Deus, aleluia, Deus, glória a tua igreja, glória às nossas vidas, amém! Eu passei 2 dias, irmãos, sem dar um cheirinho assim, sabe? Sem ficar um pouquinho ali com o Espírito Santo, sabe? De largar tudo, sabe? Largar, Alessandra, dá um tempinho, Alessandra. Deixa eu ficar aqui com ele aqui, deixa eu dar, sabe? Dar só uma atenção pro meu melhor amigo. Porque eu estou falando para vocês, irmãos, que eu estou lendo aqui um texto, tudo posso naquele que me fortalece, e para isso tem que ter a dedicação. Na oração, irmãos. Na leitura, mas essa comunhão com o Espírito Santo, quantas pessoas têm deixado de lado hoje, irmãos? Quantas pessoas têm se afastado do Espírito Santo por causa do corre-corre do dia a dia? Por causa dos seus afazeres, irmãos. É aquela passagem que fala sobre Marta e fala sobre Maria. Marta sempre atarefada, não estou falando que ela estava errada, irmãos, mas o momento não era o momento correto para fazer as tarefas, porque o momento era de se sentar e ficar aos pés do mestre, irmãos. E às vezes a gente fica atarefado com tantas coisas que a gente não se assenta aos pés do mestre e não dá atenção ao Espírito Santo. Não tira um tempo com ele, não tira um tempo de meditação. Mas a gente quer força, irmãos. E quando o texto fala, tudo posso naquele que me fortalece, o verso número 12 ele fala, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como escassez. Aí o texto fala, tudo posso naquele que me fortalece. A gente gosta desse texto, irmãos. A gente gosta de falar esse texto. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu fui uma vez ministrar numa igreja e os homens todos eles faziam assim, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. Que legal isso aí. E aí eu fui ler o contexto, fui ler o resto, irmãos. Aí a minha pergunta foi no dia, eu não falei sobre isso lá, não quis ser mal educado com os irmãos. Mas o texto fala anteriormente, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Para dizer que tudo posso naquele que me fortalece, eu preciso compreender isso. A questão de ser humilhado, como também ser honrado.
ter fartura e ter fome, ter abundância e ter escassez, irmãos. E aí a gente pode bater no peito e dizer assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um dos textos que o pessoal agora que perdeu as suas coisas vão ter que bater no peito e dizer, mas eles precisam entender o versículo de número 12. Porque agora eles estão vivendo um momento de pobreza, um momento de escassez. E agora é o momento de dizer, no momento de reconstrução, dizer assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. E a Bíblia fala, irmãos, a gente vê aqui que Davi é um exemplo clássico de força em Deus. A Bíblia nos relata que ele enfrentou Golias não com a força humana. Preste atenção nisso. Mas com a confiança de que o Senhor dos Exércitos estava com ele. 1 Samuel 17:45. O texto é muito claro quando diz, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Nossa força, irmãos, ela reside em reconhecer a nossa fraqueza e a nossa dependência completa em Deus, como o exemplo de Davi aqui. Não adianta tu vir com espada, com escudo, não adianta. Eu estou indo contra ti, sabe o que é? Em nome do Senhor dos Exércitos. E aí eu entendo lá o texto de Gálatas, eu entendo o texto de Efésios, eu entendo o texto quando diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades, que têm tentado se levantar, irmãos. E eu tenho uma convicção muito grande, que algo de bom vai sair do Rio Grande do Sul. Eu tenho uma convicção muito grande no meu coração. Eu sei que está acontecendo um êxodo aí, está muita gente saindo, muita gente dizendo, eu vou abandonar, vou sair. Mas, irmãos, eu estou com uma convicção. Eu não estou te falando aqui de uma questão financeira, mas eu estou te falando de uma questão espiritual. Algo vai acontecer, eu creio, no Rio Grande do Sul. Eu oro a Deus que eu tenho a oportunidade de estar aí para ver o que vai acontecer. Mas eu creio também, irmãos, que nós estamos trabalhando e nós estamos plantando algo para que, se nós não vermos, os nossos filhos, eles vão ver, se Jesus não voltar, e os nossos filhos, eles vão colher. Mas algo está sendo estabelecido aqui, irmãos, em meio a tudo isso que está acontecendo, porque nós precisamos compreender e entender a necessidade da força, e que a nossa força, ela não está no nosso braço, mas nós dependemos totalmente do Senhor. E para mim finalizar aqui, irmãos, eu falo também sobre a questão do foco, porque o foco, ele é uma capacidade de manter os nossos olhos fixos em Cristo. Eu não sei onde é que estão os teus olhos nessa noite, mas mesmo em meio à tempestade da vida, os nossos olhos, eles precisam estar e continuar fixos em Jesus. Somente o Espírito Santo, somente Deus conhece teu coração e sabe aonde estão os teus olhos. Mas eu estou falando para você em meio à tempestade, as tempestades da vida. Irmãos, e as tempestades, elas acontecem. O sol, ele brilha para o justo e para o injusto. As estações, elas são para todos. As tempestades, elas são para todos. Mas o X da questão é, aonde estão os nossos olhos? Hebreus 12:2, nós somos exortados a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa
fé. Hebreus 12, 2. Olhar firmemente para o autor e consumador. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que eu esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, a Bíblia diz, à direita, à destra de Deus Pai. Irmãos, nós precisamos ter foco, nós precisamos continuar com o nosso olhar fixado, firmado em Jesus. O texto lá que fala sobre Pedro, lá em Mateus 14, ele fala que Pedro começou a afundar, mas ele começou a afundar a partir do momento que ele tirou os olhos de Jesus. E ele começou a focar nas ondas ao seu redor. Eu fico imaginando a cena, irmãos. Abra a tua Bíblia aí. Mateus 14. Deixa eu abrir aqui. Abre aí Mateus 14. Segura a cabeça da nota aí. Aleluia. Mateus 14, todos acharam, amém? Verso de número 22, logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Isso aqui é após a multiplicação dos pães e peixes, irmãos. Logo em seguida, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Eu fico imaginando aqui as multidões apertando, se apertando, querendo falar com Jesus, querendo tocar em Jesus. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de quê? O que a Bíblia diz aí? Orar. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, amava, era apaixonado por relacionamento com o Pai e ter tempo de oração. E o texto diz, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu fico imaginando, irmãos, Jesus tira um tempo para orar, ficar a sós com o Senhor, fala para os discípulos, ele dá uma ordem para os discípulos entrar no barco, e os discípulos entram no barco, e o barco se vai no meio do mar, irmãos. E as ondas começam a chacoalhar aquele barco para um lado e para o outro, irmãos. Eu creio que deu um desespero naqueles homens, como daria em qualquer um de nós aqui. Na última pregação eu falei que com Cristo no barco tudo vai bem, mas e quando Cristo não está no barco? Aí vem o desespero, irmãos. Os discípulos, porém, verso de número 26, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritavam, é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu. Não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. A audácia de Pedro, irmãos. Se é o Senhor mesmo, manda-te eu ir até aí. Mas Jesus fala o que para ele? Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Pedro se movimenta mediante uma ordem de Deus. Nos últimos dias tem muitas pessoas se movimentando sem uma ordem de Deus. E elas começam a andar, querem andar sobre as águas, colocam o pé sobre o mar e o mar não se abre, querem andar sobre as águas e começam a afundar. Mas por quê? O texto diz... E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou. Veio o desespero, irmãos. Ele olha para a força do mar e se assusta. Salva-me, Senhor! E o texto diz, e prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Eu começo a compreender, eu consigo entender aqui, irmãos,
que nós precisamos focar o nosso olhar, confiar no Senhor, deixar os nossos olhos fixos no Senhor. Às vezes parar de olhar para as circunstâncias, parar de olhar para aquilo que estão falando à nossa volta. Aliás, toma cuidado com o que tu está te alimentando. A comida ruim adoece. Declara comigo assim, ó, comida ruim, com fé, comida ruim adoece. Tá comendo comida ruim, vai adoecer. Tá pegando notícia, só notícia ruim, vai adoecer. Quer assistir? Assiste uma notícia, mas também te alimenta muito mais. A cada notícia ruim é 10 capítulos da Bíblia. A cada notícia ruim. A cada notícia ruim é 10 versículos da Bíblia. A cada notícia ruim. Porque senão tu vai te alimentar de 10 notícias ruins e de um pouquinho só da palavra. Eu já sei o que vai acontecer. Vai adoecer. Os consultórios não vão dar conta hoje. Vai adoecer. Por quê, Elcio? Porque nós precisamos colocar os nossos olhos em Jesus, independente da circunstância. Nós precisamos continuar apaixonados por Jesus. Irmão, senão nós estamos nos reunindo fora de propósito. Nós vamos estar na mesma casa lutando por propósitos e objetivos completamente diferentes. Daqui a um pouco nós vamos reunir aqui um monte de pessoa que vai estar doente psicologicamente, mas não vai estar com a fé firmada em Jesus. Por quê? Porque ela vai andar sem fé, vai andar sem força e ela vai andar sem foco. Ela vai começar a reparar muito o vento que está do lado. Irmãos, e o vento chega, e o vento vem. E a tempestade ela vem. Mas nós vamos precisar continuar focado em Jesus. Os nossos olhos ficar fixados em Jesus. A gente vai precisar recitar muito a Bíblia nos últimos dias, irmãos. A gente vai precisar olhar muito para o alto. O texto diz da Bíblia: olhai para o alto e sereis iluminado. A Bíblia diz que a nossa esperança ela está em Cristo. Aí quando tu baixa a cabeça, tu começa a olhar para a volta, irmãos. Tu começa a olhar para as circunstâncias. Tu vai ter medo. E quando chega o medo, tu começa a afundar. Então nós precisamos continuar com os nossos olhos em Jesus. Em Jesus. A vida cristã, irmãos, ela é uma caminhada, ela é uma jornada de fé. Onde somente em Deus nós encontramos forças para conseguirmos manter o foco em Jesus. Somente em Deus. Eu creio, irmãos, que tudo vai passar. Eu creio que as coisas daqui a um tempo elas vão voltar ao normal. Mas nós precisamos diariamente, irmãos, buscar uma fé, mas uma fé inabalável, diariamente. Um foco não em alguns momentos, mas constante em Jesus, em Cristo Jesus de Nazaré. Nós cantamos aqui, não foi Paulo, não foi João, não foi Maria, não foi Sansão, não foi Isaac, não foi Jacó que entregou a sua vida por nós. Foi Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Por isso eu te falo assim, ó, não abandone a sua fé por qualquer coisa. Continue focado em Cristo. Continue com a fé em Cristo. Continue com os teus olhos no Senhor. Aí nós vamos ter uma vida que vai glorificar o Senhor verdadeiramente, irmãos.
aí o nosso ambiente, a atmosfera de culto, ele dia após dia, ele vai se tornar uma atmosfera, um ambiente transformador. Nós não queremos aqui, irmãos, um ambiente de conversa fiada, um ambiente de fofoca, um ambiente de intriga. Nós queremos aqui um ambiente que seja transformador, irmãos. Nós cremos que nós vamos nos reunir aqui como igreja para o viciado, a prostituta, esses caras que andam aí em Santa Maria viciado em droga, cocaína, maconha, eles vão colocar o pé. Ontem nós estávamos aqui, foi interessante, chegou um homem aqui, chegou de bicicleta, ela tirou a bicicleta ali e disse: eu vim aqui nessa igreja para ver o que está acontecendo aqui. Eu ouvi falar que essa aqui é uma igreja boa. Irmãos, ele desceu da bicicleta, tirou a bicicleta, eu estava lá na frente, eu e Elisandro. Eu vim aqui, ele não falou conosco, ele estava falando, parecia que estava falando sozinho. Eu vim aqui para ver nessa igreja o que está acontecendo aqui. E o que mais me chamou a atenção é que não precisou o presbítero, o obreiro, o pastor, ir lá e abraçar aquele homem. Aliás, já foi o cara que está lá na projeção, lá que ninguém está enxergando ele lá. O cara já enxergou ele lá, já abraçou ele lá na frente e diz: ó, tudo bem, o que o senhor está precisando de alguma coisa? Quer uma oração? Qual o seu nome? E já ficaram ali conversando com aquele homem já escutou sobre o Senhor Jesus, já escutou a palavra de Deus. Eu percebi, irmãos, que aquele homem chegou aqui completamente perdido. Mas ele teve eu creio que o Senhor aprove o Senhor dar uma oportunidade para ele. Estava passando na rua aí, irmãos, o homem molhado. Eu disse: o que é isso, Jesus? Que loucura é essa, Senhor Deus? Das pessoas estar passando lá na rua, lá, e quando vê cair aqui dentro, atirou aquela bicicleta dele. Meu Deus, esse homem deve ter só essa bicicleta aí. Vai quebrar tudo a bicicleta. Entrou aqui desesperado, lembra, né, Diego? Desesperado entrou ali, irmãos. Eu creio que o órfão, a viúva, pessoas machucadas, pessoas desviadas, pessoas que não conhecem Jesus. Ontem tinha uma gama de jovens aqui, irmãos. Primeira vez vindo dentro de um prédio. Eu disse: meu Senhor, que tanto jovem que está aqui nessa noite, Senhor. Eu perguntei para ele: William, o que é essa galera aí, cara? Ele disse: pastor, é os caras que estão vindo a primeira vez. E eu tenho uma convicção, irmãos, eles não estão vindo por causa da nossa beleza. Eles não estão vindo por causa da desenvoltura, por causa do nosso equipamento. Eles estão vindo por causa da presença do Senhor Jesus, que está na sua vida, que está na vida dessa pessoa que está aí do teu lado. Nós amamos Jesus, irmãos. Nós precisamos continuar amando Jesus. O Deus que conhece a linguagem das lágrimas aí do rosto de vocês. A gente não conhece a linguagem das lágrimas como o próprio Deus ele conhece. Aliás, ele é o único que conhece a linguagem das lágrimas. A Bíblia diz que ele efetua tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Tudo aquilo que tem acontecido aqui, irmãos, não é por causa da minha vontade. Ontem eu não consegui vir no mercado aqui. Eu vim aqui no mercado ontem, mercado solidário, eu vim só para almoçar com os irmãos e ter um tempo ali com os irmãos. Ainda trouxe um amigo ainda, ele veio e teve que sair correndo porque ele tinha compromisso depois. Eu também tinha um compromisso. Mas a gente vê a vontade de Deus se cumprindo aí em quase 50 famílias recebendo alimento. E eu já falei para vocês, irmãos, nós não vamos atuar apenas no momento de dificuldade e no caos. Não. A igreja, ela precisa ser atuante em todos os momentos. A igreja não pode se movimentar só no momento do caos. Não! A igreja precisa ser atuante em meio à sociedade. Nós somos a igreja do Senhor. E nós precisamos nos movimentar para que a vida de Deus venha tocar essas pessoas. Eu creio, irmãos, que nós precisamos clamar, porque se nós não clamarmos, a Bíblia diz que as pedras clamarão. E eu creio que o Senhor é conosco. E nós vamos viver uma vida para glorificar a Deus e ser um testemunho para aquele que nos rodeia. Por isso que nós estamos aqui, irmãos.
Amém?